Agora, nossa aula de história é referente ao Brasil Império. Vamos ver o que aconteceu nesse período. Nós vamos fazer leitura compartilhada e depois nós vamos debater um pouquinho sobre esse acontecimento. Então, nós já vimos alguns acontecimentos anteriores, nós vimos a Conjuração Baiana, nós vimos um fato importante que foi o período da vinda da família real para o nosso país. E agora a gente vai estudar sobre o Brasil Império. Vamos começar com o Gabriel. Vamos, Gabriel. Bora. Brasil Império. O Brasil tornou-se império por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia. Continuo? Sim. Naquele período, a Europa estava dividida entre duas grandes nações, França e Inglaterra. Os demais países deveriam aliar-se um ao outro. Isso porque ambos eram as grandes potências na época. Além disso, disputavam poder sobre colônias da América, na África e na Ásia. Então, nesse período, como o colega acabou de ler, a Europa estava nessa divisão entre França e Inglaterra, que eram os maiores rivais, um querendo poder mais do que o outro. E aí a gente continua com Ciúle. Vamos, Ciúle. Certo. A Inglaterra tinha um grande poder econômico devido à Revolução Industrial, pela qual vinha passando. Essa evolução caracterizou-se pelo emprego da máquina a vapor, pela divisão do trabalho e pela realização de trabalho assalariado. Ai, tia, não sei falar isso. Na produção industrial de bens de consumo. E aí, Ciúle, pode prosseguir. Certo, é porque aqui tá barulho. Tais características levaram os produtos ingleses a serem bem mais baratos e sua produção mais rápida que os demais. Continua, tia. Então, aí, a gente conclui, empenharam-se fortemente na indústria têxtil, já que a Inglaterra exportava para todo o mundo. Além disso, a Inglaterra tinha uma marinha mercante muito forte e bem armada, pois fazia o transporte de matérias-primas e das colônias inglesas para a metrópole. Seguindo agora com a página 207. Não, 209. Então, seguindo com a página 207, a gente tem a 209. Nós vamos prosseguir com Giovana. Pode fazer a leitura, Giovana? Posso, tia? A França tinha grande poder político graças à Revolução Francesa que buscava difundir ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, pois o povo, após uma situação econômica insustentável devido às dificuldades pelas quais vinham passando, destituiu o rei e decapitou o rei e a rainha e decidiu que acaria as decisões não mais de um monarca, mas de uma Assembleia de Deputados que representassem os interesses do povo. Muito bem. Prossegue, Nicolas. Pode ser, Nicolas? Ah, você não está com o livro, né? Sara, pode prosseguir a leitura? Se é na página 210.
209, nós temos aí no primeiro parágrafo onde está dizendo Eu não entrei antes porque minha internet está. O que, tia? onde está dizendo, portanto, a Revolução Portanto, a Revolução Francesa não foi assim tão popular. Encontrou resistência na própria França. Assim, o povo estaria à frente do rei. E, sob o comando de Napoleão Bonaparte, os franceses destituíram diversas monarquias europeias, conquistando seus territórios e submetendo vários povos ao poder francês. Muito bem. Enzio, pode prosseguir, Enzio. Certo, tia. No entanto, Portugal tentou manter uma posição de neutralidade o quanto pode e durante meses conseguiu por meio de relações diplomáticas, mas no dia 12 de agosto de 1807, a França e a sua aliada, a Espanha, os franceses já tinham deposto o rei espanhol e avançavam para Portugal. Impuseram uma decisão a Dom João certo, até o dia 1º de setembro de 1807. O rei deveria fechar seus portos aos navios ingleses e à Europa. Não. Aos navios E ingleses. adotar o bloqueio continental. Muito bem. Assim, impediria a entrada dos produtos ingleses na Europa, bem como havia feito em outros países. Além disso, o rei deveria confiscar propriedades e prender todos os britânicos que morassem em Portugal. O problema era que Portugal dependia economicamente da Inglaterra. E, então, Dom João VI, ajudado pela própria Inglaterra, simulou e fingiu o fechamento dos portos aos ingleses, conseguindo adiar a decisão até o dia 20 de outubro de 1808. Página 210 agora. E eu peço... Certo, tia. 210, viu? Bianca, pode prosseguir a leitura? Posso, tia. Mesmo assim, em novembro, um general francês, Andoche Junot, que já havia sido embaixador da França em Lisboa, começou a invasão a Portugal. Liderava um exército de 23.000 soldados famintos, cansados, mal armados e mal treinados, mas que sob seu comando tornou-se uma máquina de guerra contra o exército da Áustria e o da Rússia. Chegaram aos arredores de Lisboa no dia 25 de novembro de 1807. Dias antes, a chuva começou e não cessava. Enquanto a família real preparava a fuga para a colônia, levando consigo 60.000 livros e manuscritos, quadros, tratarias, objetos de arte, móveis rebuscados, arquivos. No dia do embarque, inúmeros cortesãos brigavam para obter permissão para embarcar. Enquanto isso, o povo de Lisboa assistia a tudo, percebendo que estava sendo abandonado por seu monarca. E aí a gente prossegue com o último parágrafo. A partida aconteceu no dia 27 de novembro de 1807, ainda sob o tempo chuvoso, mas só no dia 29 de novembro de 1807, depois de uma manhã ainda chuvosa, o tempo mudou, trazendo ventos que empurraram a esquadra real. Sob a proteção da Inglaterra para o seu destino, o Brasil, nesse mesmo momento, Junot tomava a terra de Belém em Lisboa e bombardeava os navios em fuga, mas só conseguiu um deles e caiu em desgraça para Napoleão.
pois não conseguiu depor o rei de Portugal e tomar trono português. A proteção inglesa custou à família real o compromisso de manter os portos brasileiros abertos aos navios ingleses, por meio dos quais seus produtos poderiam ser comercializados e levados para toda a América do Sul. O poder de Napoleão permaneceu na Europa até 1815. Ô, tia, Então, a gente pode perceber que esse conteúdo do Brasil Império é uma continuação e ele traz maiores detalhes sobre o momento da vinda da família real para o nosso país, os motivos, como foi a viagem, os desafios. Então, continuando tudo que a gente viu na aula anterior. Diga, Gabriel. eu já fiz a atividade inteira já. Muito bem. Então, na atividade, a gente tem as seguintes questões. Escreva a resposta de cada uma das perguntas. Letra A. Por que o Brasil colônia tornou-se o Brasil império? Diga, Gabriel. Por causa de acontecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia. Também. Letra B. Naquele período, como a Europa estava dividida? Bianca. A Europa estava dividida em duas grandes nações, França e Inglaterra. Ô, tia, eu também terminei todos. Na letra Eu também terminei, tia. Ô, Bianca, a tia falou para você ler a B. Eu ia ler, mas o Gabriel começou a ler. A gente tem o que aconteceu com os demais países. Então, fale, Bianca, agora. O que aconteceu com os países? Deveriam aliar-se a um ou outro. Isso porque a França e a Inglaterra eram grandes potências na época. Muito bem. Então, eles tinham que, ou eles se aliavam à França, ou eles se aliavam à Inglaterra. Os outros países ficaram nessa situação. Letra D. Que poder tinha a Inglaterra? Pode dizer, Heitor, qual era o poder da Inglaterra? Tinha um grande poder econômico devido à Revolução Industrial, pela qual vinha passando. Muito bem. Então, o poder da Inglaterra era o poder econômico, né? Era um país bem desenvolvido economicamente. Já o poder da França era um poder diferente. Qual era o poder da França? A França, peraí, viu, tia? Tinha França um grande poder político, político, graças à Revolução Revolução Francesa que Francesa. buscava difundir ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Muito bem. Então, o poder da França era um poder político. Então, na Inglaterra, a gente teve a Revolução Industrial. E na França, tivemos a Revolução Francesa. E o objetivo era desenvolver ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essa foi nossa página 211. Finalizamos aqui nossa aula de História e seguiremos com aula